Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao The Personal Trainer e hoje, mais uma vez, formação continuada, aperfeiçoamento profissional. Hoje é com grande prazer que nós iremos receber o professor doutor Richard Diego Leite, da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele vai se apresentar, mas falando brevemente sobre ele. Ele tem grande expertise sobre o treinamento de força e ele tem um vasto currículo aí, ó, se vocês procurarem lá no currículo Lattes pelo nome, professor doutor Richard Diego Leite, vocês vão saber do que eu estou falando. E dentre suas inúmeras publicações, ele tem publicações com nada mais nada menos do que Steven J. Fleck. Quem conhece treinamento de força, conhece a literatura mundial aí, sabe de quem que a gente está falando, Steven Fleck, grande referência mundial sobre treinamento de força. Então é com um enorme prazer que nós recebemos hoje aqui o professor Richard Diego Leite para falar um pouco sobre essa temática. E ele agora vai se apresentar. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela presença e fica à vontade para se apresentar para a gente. Obrigado, Jota, dizer que é um prazer aqui estar com você e com seus telespectadores e falar um pouquinho da minha carreira até o presente momento. Bom, eu fiz graduação em Londrina, na Estadual de Londrina. Depois eu me mudei para São Carlos, onde eu fiz minha especialização em Fisiologia do Exercício e o mestrado em Ciências Fisiológicas. Depois eu me mudei para o Rio de Janeiro para fazer o doutorado na UERJ, em Biociências, e aí eu tive a oportunidade também de trabalhar com o Roberto Simão, com o Steven Fleck. E após esse período do doutorado, eu fui para o Maranhão, São Luís, ser professor na Federal do Maranhão. Em 2016, prestei o concurso aqui para a UFES e estou aqui até o presente momento. Bom, então como vocês puderam ver, ele tem grande expertise mesmo para falar sobre treinamento de força, como a gente vem falando. Como ele mesmo disse também, estudou, fez pesquisa também com o Roberto Simão, que é também uma das maiores referências que nós temos sobre o treinamento de força nacional. Então, assim, nós iremos explorar hoje aqui, aproveitar a presença dele para falar sobre temas que estão em evidência, surgiram aí nos últimos tempos na ciência com maior força, né, com maior vigor, assim, que nós podemos dizer, que são as relações de carga de treinamento, como é que a gente pode manipular as cargas do treinamento, como é que nós podemos controlar essas cargas de forma mais assertiva, né, para que nós consigamos fazer as nossas manipulações, nossas prescrições do treinamento de forma mais eficiente. Bom, então a gente vai começar aqui com uma pergunta que a gente usa esse termo no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não para entender qual que é a etimologia mesmo, o significado mesmo desse termo, que é o que é a carga do treinamento de força. Bom, a carga do treinamento de força a gente pode conceituar como um simples ou múltiplos fatores estressores para o organismo. Para eu entender realmente o que é uma carga, o que é carga no treinamento de força, eu preciso ir lá para o treinamento desportivo e entender realmente o que é carga. E aí, dentro desse conceito de carga, nós temos o conceito de carga externa e carga interna. Então, carga externa é qualquer estímulo que você vai dar para o sujeito. Então, se a gente fizer um paralelo com o treinamento de força, seria, na verdade, o quanto você coloca de peso para ele. Então, 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos, enfim. E dentro ainda do conceito de carga, nós temos o conceito de carga interna, que é, na verdade, como esse sujeito vai reagir justamente a esse estímulo que foi aplicado pelos 10, 20 quilos que você colocou. Então, carga, na verdade, é a interação entre a carga externa, ou seja, um agente estressor, e como o sujeito realmente vai reagir àquela carga. Isso é o que a gente chama de carga dentro do treinamento de força ou do treinamento esportivo como um todo. Bom, é interessante esse aspecto porque por muito tempo nós consideramos somente a carga externa, que era os fatores estressores, né? O peso, o número de repetições, talvez. Na verdade, o número de repetições até poderia entrar como como elas interagem, né? Poderia entrar como uma resposta também frente àquela carga, mas isso a gente vai discutir um pouco mais para frente aqui. Mas a gente sempre costuma, no treinamento de força, manipular somente a carga externa.
Então agora a gente está trazendo aqui uma discussão com outro olhar, a interação entre essa carga externa junto com a carga interna, como que o sujeito vai reagir a esse fator estressor externo. Então quando vocês forem talvez procurar, pesquisar sobre o assunto, vocês jogarem lá, os termos em inglês para isso vai ser internal load e external load. Está hoje muito em evidência, está muito amplificada a discussão sobre isso ultimamente, e nós vamos entender por que isso é tão importante nós sabermos como manipular essas variáveis para ser mais assertivo no nosso treinamento. Bom, então como o professor estava falando de carga externa, carga interna, qual que seria então a relação aí do volume e intensidade, que é no caso a densidade, né, do treinamento, que no inglês é work to rest ratio, não é isso? Aportuguesado seria a densidade do treinamento. Comenta um pouco pra gente aí, o que são as variáveis que levam em consideração aí pra gente manipular a densidade? Bom, quando eu analiso, né, todas as variáveis que eu posso manipular dentro do treinamento de força, uma delas é a densidade, né, ou também, como você disse, work to rest ratio. E aí, é legal entender isso, por quê? Porque ele faz a relação entre trabalho e tempo, né, o tempo aí de repouso. E aí, dentro do trabalho, eu posso colocar o número de séries, o número de repetições, a carga que o sujeito vai fazer. Então, esse seria o trabalho, né? E dentro do rest, que seria o repouso, né, eu coloco o tempo de descanso. E essa relação ela é muito importante, por quê? Porque alguns métodos mais recentes, quando a gente vai estudar eles realmente, a gente observa o seguinte: o sujeito realiza um número muito grande de repetições ou um número muito grande de séries com um intervalo muito pequeno. Então isso significa que é um método ou um treinamento muito denso. Porque você tem muito trabalho, pouco descanso por um determinado tempo. E você modificar essas variáveis, consequentemente você modifica também a densidade. Então eu posso promover um treino com densidades menores, se eu trabalho, por exemplo, um número de séries, ok, 10, 12 repetições, ok, e aí um intervalo maior, por exemplo. Aí eu tenho um trabalho e a relação com o descanso é maior, portanto eu tenho uma densidade menor. Agora, se eu quiser uma densidade maior, o que eu vou fazer? Basicamente, aumentar, por exemplo, o trabalho, que aí eu posso aumentar o número de séries, o número de repetições, né, ou até mesmo a carga, e para um tempo de descanso menor. Então, o que a gente tem estudado hoje? Será que diferentes formatações de treinamento equalizados em densidade promovem as mesmas alterações e as mesmas adaptações do sujeito? Então, essa é uma das minhas linhas de pesquisa junto com o meu aluno de mestrado, o Carlos Brendo, e o mais interessante, a gente vai estudar isso com sujeitos normotensos e hipertensos. Uau! Então, seria meio que nós pegarmos dois treinamentos com características similares de número de séries e repetições, mas manipulando somente os tempos de intervalo, você estaria equalizando? Como é que seria isso? Não só o tempo de intervalo, eu preciso pensar também no número de séries, número de repetições e principalmente o tempo de tensão que o músculo vai permanecer se exercitando. Então eu preciso levar isso em consideração. E para isso tem algumas fórmulas, e aí para equalizar a densidade, isso é mais uma questão de pesquisa, né? A gente tem fórmulas para realmente equalizar a densidade, por exemplo, na pesquisa. Então, nós estamos comparando um protocolo isométrico, dois protocolos isométricos, na verdade, equalizados em densidade. Só que são características totalmente diferentes. Então, por exemplo,
Um protocolo é com 2 minutos. Ou seja, o sujeito vai ficar em isometria no leg press durante 2 minutos por 2 minutos de descanso. Já o outro protocolo, ele é equalizado em densidade, só que são 16 segundos de isometria por 24 de intervalo. Então veja, no primeiro protocolo a gente tem basicamente um tempo muito grande de isometria, só que o intervalo também é muito grande. E aí no outro protocolo um tempo de estímulo pequeno e um intervalo também pequeno, utilizando, claro, uma determinada carga. No nosso caso, nós utilizamos 30% de um RM. Então, nós estamos estudando como é a resposta hemodinâmica dessas pessoas frente a esses 2 protocolos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. No final das contas, o tempo, nos 2 casos, o tempo de trabalho foi o mesmo e o tempo de repouso foi o mesmo. O que você fez foi configurações, formatações diferentes. Sim. Somados 16 segundos. Todos dariam os mesmos 2 minutos ali? Sim, no final da história, a densidade é a mesma. É a mesma. E aí a carga ela está relacionada com isso também, né? Isso é muito importante, principalmente para a ciência, porque nós sabemos que a ciência tem avançado muito, principalmente nas variáveis do treinamento por um todo, nos últimos anos. E isso é muito interessante porque, às vezes, se a gente pegar um trabalho que não levar em consideração essas características, às vezes esse trabalho pode estar tendo um resultado enviesado por não estar fazendo esse controle, esse ajuste de densidade. Então isso é um avanço muito grande que nós estamos tendo aí para compreender quais são as respostas internas do sujeito frente a cargas externas diferenciadas, como você mesmo veio dizendo, com formatações diferentes. Sim, só salientando, essa questão de densidade é uma questão muito recente. Que, por exemplo, dentro da literatura a gente tem poucos estudos realmente que exploram esse assunto. Isso bate muito com a próxima pergunta, que é uma pergunta abrangente, mas assim, para a gente entender como que isso poderia nos auxiliar no nosso trabalho. Por que é importante eu mensurar as cargas principalmente internas? Porque as cargas externas a gente está mais habituado a trabalhar, até com conceitos muito antigos lá de controle de carga, como por exemplo a tonelagem, o somatório dos pesos levantados por semana ou por um período de tempo. Isso a gente já faz há muito tempo, esse controle de carga externa. Mas por que agora está sendo tão mais importante, nesse momento histórico agora da ciência, da fisiologia do exercício, nós compreendemos as cargas internas do sujeito? Por quê? Alguns aspectos são importantes. Por exemplo, se você erra a carga para o sujeito, aquilo vai ser um estímulo muito grande, né? E se é um estímulo muito grande, provavelmente ele vai demorar um tempo maior para se recuperar. E isso também pode aumentar o risco de lesão para os sujeitos. Então, por exemplo, eu posso, numa determinada semana, aplicando cargas realmente excessivas, abrir uma janela aí de aproximadamente 30 dias de maior risco de lesão. Então, veja só por isso já seria muito interessante eu fazer o controle de carga, né? Um outro aspecto muito importante também se refere à questão de recuperação, que é o seguinte: aplico a carga e o sujeito precisa absorver essa carga. E isso pode me ajudar, por exemplo, a definir se o sujeito, naquele dia, após uma sessão que eu apliquei uma determinada carga, ele precisa realmente descansar ou eu posso aumentar a carga. Então, o controle de carga, tanto externo quanto interno, te dá essa possibilidade tanto de planejamento quanto de monitoramento durante a sessão. Essa parece ser uma das tendências, né? A gente, por anos, nós viemos utilizando o termo de periodização do treinamento como sendo um dos, se não o conceito mais importante do treinamento, né? Alguns autores até relatam isso.
Muito tem se criticado, muito tem se defendido. O fato é que o debate ele existe, ele é importante, mas parece que agora os pesquisadores, os autores, eles têm se atentado mais para o controle constante das variáveis do que propriamente dito o engessamento de uma prescrição de treinamento. E você enxerga dessa forma que esse controle constante seria uma das principais questões que justificariam nós estudarmos essa relação de volume, intensidade constante ali? Com certeza, principalmente por conta da necessidade. Por exemplo, se a gente for falar em esporte, hoje se exige muito que o sujeito esteja competitivo realmente ao longo do ano. E esse controle de carga ele é essencial justamente para se ajustar a carga. Então, o sujeito fez um treinamento muito intenso no dia anterior, e aí na minha planificação ele tem um outro treino intenso, pode ser que por conta de como ele reage àquela sessão anterior, eu realmente tenho que aliviar a carga para realmente promover uma boa recuperação para ele, né? Além disso, o fato de você controlar a carga te permite progredir as cargas de maneira muito mais precisa. Então, esse eu acho que é o grande lance do controle de carga. Você pode fazer tanto o planejamento da carga que o sujeito vai levantar, né? E aí as progressões durante a semana, e principalmente com o monitoramento e o controle de carga durante as sessões, você basicamente tem a informação seguinte, será que realmente o sujeito realizou o que eu planejei? Então isso é muito legal e é uma ferramenta, né? Na verdade não é uma ferramenta, são estratégias que a gente usa para quê? Para tentar ao máximo errar menos dentro de um programa de treinamento. Bom, então como a gente vinha dizendo, né, que o controle das cargas externas a gente já usa com maior frequência, o controle de cargas internas ainda é um conceito novo que você vem nos dizendo aí, essa questão da densidade. O que nós poderíamos dizer, alguns exemplos de carga interna que nós poderíamos mensurar ou acompanhar ali frequentemente nos nossos atletas, nossos alunos, enfim? Eu posso partir de métodos mais robustos, por exemplo, métodos bioquímicos, então eu vou analisar a creatina quinase, vou analisar questões hormonais, por exemplo. Posso utilizar um relógio para avaliar, ou até mesmo somente a fita, e com o uso de alguns aplicativos, a variabilidade da frequência cardíaca, né? Mas a gente tem algumas ferramentas muito simples que você pode utilizar, como, por exemplo, as escalas de percepção subjetiva de esforço. Então, as escalas, elas te dão realmente alguns dados muito interessantes de como é que o sujeito está reagindo dentro daquela sessão e também pós-sessão, que a gente chama de PSE da sessão, né? Então, tem como a gente avaliar isso. Isso é muito interessante, porque uma das discussões hoje mensurar e acompanhar as variáveis do treinamento e as cargas interna e externa são importantes, mas eu não tenho um laboratório. Sim. Eu não tenho um laboratório na minha academia, eu não tenho um laboratório na minha casa. Então isso se torna impossível eu fazer. Então agora a discussão ela não é mais em termos de qual método robusto utilizar. Agora a discussão é para simplificar as formas, encontrar métodos mais precisos e que tenham uma fácil aplicabilidade, que tenham um baixo custo. Então essa eu acho que agora é uma das maiores brigas aí. E as escalas, né, de percepção subjetiva de esforço, elas têm vindo com força total, porque tem mostrado boa correlação com os métodos de medidas diretas, né, aqueles métodos laboratoriais, como o professor disse, bioquímicos, de frequência cardíaca, de pressão arterial, enfim. E agora tem surgido esses métodos que têm apresentado uma boa correlação, não é verdade? Sim.
E isso até a nível de ciência tem sido muito utilizado, essas escalas, né? Me corrija se eu estiver errado. Tem sido bastante utilizado, então a gente começa com aquela escala, né, a mais antiga, a escala de Borg, de 6 a 20, e aí você tem algumas alterações dessas escalas, por exemplo, a de 10 pontos de Borg, e aí mais recentemente escala de Omni, bastante utilizada dentro do treinamento de força e de muito fácil aplicação. Escala de Foster, por exemplo, para calcular a carga da seção, a carga total, né, o volume, o que a gente chama de volume load, o volume da carga. Então são ferramentas que o personal pode simplesmente digitar no Google, ele vai adquirir modelos facilmente, imprimir e utilizar. Então isso é tranquilo de se fazer. Então, dentro do nosso dia a dia de trabalho, lá na academia, não estamos nem falando de atletas, estamos falando de sujeitos que praticam atividades, são atletas recreacionais que a gente fala, né? Os nossos alunos do dia a dia. Existem alguns métodos padrão ouro, métodos que têm uma boa mesma acurácia e que são de simples aplicação, que você poderia citar para nós utilizar? A PSE ela é considerada padrão ouro? Tem. A PSE ela vem ganhando muito espaço por apresentar justamente essa correlação com outras medidas que são mais robustas, né? E assim, para o nosso dia a dia, eu preciso de algo prático, né? Então, por exemplo, eu posso calcular o volume de carga externa. Como é que eu faço isso? Eu multiplico simplesmente repetições, séries e a carga, o peso. 40 quilos, 30 quilos que o cara utilizou para todos os exercícios. Ah não, mas eu não trabalho com peso, eu trabalho com percentual de 1RM. Também a mesma coisa, o mesmo racional. Número de séries, número de repetições, multiplicado, né, a multiplicação deles, e aí eu vou utilizar o percentual de 1RM. Por exemplo, utilizei 30 na conta, é 30% que vai entrar. Então a multiplicação de séries, repetições e o percentual que você utiliza. Isso para carga externa, né, para eu analisar realmente o volume da carga. Existe uma outra fórmula muito simples também para analisar a intensidade do treinamento. E essa é muito legal, por quê? Porque ela te dá uma medida que é a seguinte: quantos quilos o seu aluno levantou por repetição, em média? Olha que legal, né? Então é uma medida muito fácil. Você calcula o volume load que eu mencionei anteriormente, ou seja, a multiplicação das séries, das repetições pela carga, e divide pelo número de repetições. E aí você tem esse valor, ou seja, o quanto valor médio o cara levantou, o seu aluno levantou por repetição. Isso para carga externa. Para carga interna, o que vem sendo mais utilizado é o uso da escala de Foster, né? Então o sujeito ao final da sessão, e aí é um aspecto importante, ao final de 30 minutos, acabou a sessão, 30 minutos, você pergunta para ele qual é a sensação realmente que ele está percebendo, como ele está percebendo ali, não mais o exercício, mas como ele está se sentindo, e aí você multiplica pela duração da sessão. Ou seja, o sujeito entrou, começou o processo inicial do treinamento, marca o tempo, e aí a duração da sessão total, por exemplo, deu 43 minutos. E o sujeito me disse, depois de 20, 30 minutos, que a PSE dele era de 3. Então eu multiplico esses dois valores. E aí, como é que a gente utiliza isso? Existe na literatura um teto ou um limiar que seria aceitável. Por semana, aproximadamente 2.000 unidades arbitrárias. Né? Então, esse valor, então, ele me dá unidades arbitrárias. Exatamente. Essa multiplicação me dá unidades arbitrárias. Exatamente. Então, eu vou, por exemplo, o sujeito treina segunda, quarta e sexta, eu vou fazer isso segunda, quarta e sexta, e ao final da semana eu consigo estabelecer realmente qual foi a carga semanal aí que resultou o treino do sujeito.
Então, assim, é uma ferramenta muito simples que você precisa de um papel impresso com a escala, ou nem impresso, porque hoje você utiliza o celular, você obtém a informação realmente da percepção dele após 30 minutos, isso é importante salientar. O protocolo original utiliza 30 minutos depois, isso tem um motivo, porque as últimas atividades do treinamento podem influenciar como o sujeito vai perceber. Ou seja, por exemplo, no CrossFit, sempre o ódio é no final. Né? Então, se eu perguntasse logo após a sessão, eu tenho a influência dessa atividade final, né? Que é altamente intenso. E aí, por isso que é dado esse intervalo de 30 minutos, e aí você obtém essa informação e multiplica pela duração, e aí você tem um valor em unidades arbitrárias, e aí você pode fazer esse acompanhamento semanal. Então, como vocês puderam ver, são duas formas simples que o professor nos apresentou aqui de controle tanto de carga externa quanto da carga interna, que são pelas unidades arbitrárias. Para ratificar essa parte, então, multiplicou-se após 30 minutos do término da sessão, multiplica-se o valor que ele disse da escala de Foster pela duração da sessão. Ou seja, durou 43 minutos, 50 minutos, 55 minutos, é esse valor que eu vou utilizar para multiplicar aquele valor obtido com a escala. E aí eu vou somando isso nas sessões da semana, e aí durante a semana são 2.000 unidades arbitrárias, como é que é essa questão? Existe um valor que é de 2.000 unidades arbitrárias, que seria o ideal, que até 2.000 unidades arbitrárias por semana, o sujeito minimiza muito o risco de lesão. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Bom, como vocês puderam ver, nós temos muito assunto aqui, teria muito mais coisas para a gente falar. Com uma conversa nós não conseguiríamos esgotar todo o tema sobre o treinamento de força, principalmente sobre controle de variável, que é algo muito novo, né? O controle das variáveis do treinamento de força, que é algo muito novo, como o professor vem dizendo. Mas por hoje é o que a gente conseguiu abordar aqui com o professor, e até uma próxima. A gente espera conseguir falar com ele outras vezes para explorar um pouco mais o assunto. E mais uma vez eu agradeço a presença, professor, e se você quiser deixar um recado para a galera, fica à vontade. Bom, queria agradecer de novo, Jota. É um prazer falar com você aqui e também com seus telespectadores. Dizer que eu estou à disposição para outras oportunidades também. Obrigado. Tem que estar descendo. Não. Aquela já foi demais, né? Vai, é o Everton. Hein?